No resumo diário da novela Tieta, você verá: Ascânio toma um susto e não acredita no que está ouvindo e diz a Leonora que não está entendendo nada. A moça diz que não está brincando, mas vai embora pois se cansou daquela vidinha e a culpa não é dele. O rapaz continua não entendendo nada, mas a moça diz que já tinha decidido e tudo o que ela disse no dia anterior foi apenas uma despedida, pois não dá para aquela vida de esposa e confessa: eu vivo tentando me enganar, assentar a cabeça, mas não consigo. Aliás, eu achei que ia acontecer com você, mas, como das outras vezes, foi só uma paixão passageira. Ascânio levanta da cama e, pegando a moça pelos braços, começa a gritar, mandando ela olhar nos seus olhos e dizer que não o ama mais. Leonora respira profundamente e diz a ele o que o rapaz quer ouvir, mas o cara fica cada vez mais desesperado, exigindo uma explicação. A moça diz que não quer falar mais nada, pois não quer magoá-lo e pede para ficar sozinha, pois precisa arrumar suas coisas. Porém, assim que Ascânio sai do quarto, a garota começa a chorar novamente na frente do espelho e resolve riscar tudo com o batom, atirando as coisas da penteadeira bem longe. Tieta levanta cedo, mas Tonha, conhecendo a amiga, pergunta se valeu a pena ela ficar a noite toda sem dormir. A cabrona diz que ficou pensando no sobrinho, e Tonha então pergunta se Tieta achou mesmo que Ricardo se acostumaria novamente com o seminário, depois de tudo que viveu com a tia. Nesse meio tempo, Perpétua vai novamente incomodar o padre, que diz a ela que, se o filho sumiu, é porque ele não queria ser encontrado, principalmente pela mãe, que é uma destrambelhada. A mulher vira bicho e diz que o sacerdote está ficando gagá, e agora só falta virar comunista e vestir uma batina vermelha. Sinira e Jairo aparecem na sacristia e Mariano explica que o casal está ali para tratar do casamento. A tribo Fu fica injuriada, excomungando a amiga, mas Jairo, às barrigadas, coloca a mulher para fora e avisa que quando der, Sinira vai visitá-la. Porém, como sempre tem que dar a última palavra, Perpétua, depois de ter sido expulsa da sacristia pelo motorista, volta e xinga um pouco mais o casal. O padre resolve apaziguar a situação e diz que está muito contente com aquele casamento, principalmente porque Sinira vai se livrar da morcegona. Na prefeitura, Leôncio tenta passar todos os recados para Ascânio, que de mau humor manda o assistente resolver tudo sozinho e diz que ele está falando feito uma matraca, o que já está deixando o secretário meio zonzo. O rapaz tem um acesso de raiva e, gritando, avisa ao ajudante para deixar a papelada na sua mesa, mas não quer ver ninguém, deixando bem claro que prefere ficar sozinho. E enquanto Leôncio vai até o correio contar para Carmô que acha que Ascânio está com problemas, Rafa tenta impedir que Leonora vá embora. A empregada não se conforma e diz que a moça sempre foi apaixonada por seu patrão e blá blá blá, mas Leonora perde a paciência e manda a mulher embora. Enquanto isso, nos correios, Leôncio diz a Carmô que Ascânio o recebeu com 7 pedras na mão e que isso nunca aconteceu antes. Preocupado, o ajudante diz que tem certeza que o chefe está com um problema sério. Gladstone aparece e a funcionária dos correios conta ao namorado sobre o papo de Leôncio, afirmando que Leonora vai poder explicar a situação. Leôncio passa no bar de Chalita e avisa aos amigos de Ascânio sobre o mau humor do sujeito. Osnar diz que só pode ser por causa da mulher e minutos depois invade o escritório do amigo de infância, que escorraça o rapaz. Osnar não dá a menor bola para a patada de Ascânio e afirma que o moço está pior do que ele imaginava. O secretário-geral da cidade avisa que quer ficar sozinho, mas o come-quieto da cidade diz que ninguém que está do lado de fora daquela porta teria condições de impedi-lo de entrar. Curioso, o rapaz pergunta por que Ascânio está daquele jeito, mas ele avisa que não quer conversar com ninguém e prefere ficar sozinho. Osnar desiste e vai embora. Enquanto arruma as malas, Leonora se lembra da última noite que passou com Ascânio, trocando juras de amor. Gladstone e Carmozina aparecem de surpresa e a mulher pergunta a Leonora que loucura é aquela, querendo saber onde a moça pensa que vai. Chateada, a garota diz que Rafa não tinha nada que ter avisado aos dois sobre sua decisão, mas Carmô explica que não foi através da empregada que ela soube que algo grave estava acontecendo entre a mocinha e Ascânio. Ela acaba contando que foi Leôncio quem foi até os correios para dizer que estava preocupado com Ascânio, que chegou na prefeitura pondo fogo pelas ventas e não quer falar com ninguém. Carmozina tenta conversar com Leonora sobre o assunto, mas a moça avisa que quem sabe de sua vida é ela, e não tem por que ficar dando explicações para ninguém. Desconfiada, Carmô diz que sabe que a moça está mentindo, e Gladstone, metendo a colher na maionese alheia, diz que Leonora está se precipitando. Tentando dar um conselho, o prestamista diz: olha só, tem várias maneiras de se lidar com gente que tenta nos prejudicar.
Se você quiser, eu posso tentar. Aliás, não sei por que você não conta tudo para a tieta. Leonora, então, diz que está voltando para a casa da madrasta e vai dizer a ela tudo o que a mulher precisa saber, mas não quer que ninguém interfira naquela história, revelando que disse a Ascânio que não o ama mais, e é só isso que ele precisa ouvir. Osnar volta ao bar de Chalita, contando que não conseguiu falar com Ascânio, que está dando coice até na sombra. Amintas pergunta se a culpa é da Paulista, e Osnar explica que naquele momento é melhor deixar o cara sozinho, já que depois que passar a mágoa, ele vai acabar se juntando aos cavaleiros e contar tudo. Aida chega na casa de Amorzinho e pega a mulher dormindo no sofá. Ela acorda a sócia que conta que dormiu ali desde a noite anterior, pois queria ver tudo pronto e acabou apagando de cansaço. A ex-mulher de Modesto Pires, então, feliz da vida, elogia os bordados da amiga, dizendo que os apliques vão ficar lindos nos vestidos que Carol está confeccionando e convida a viúva para ir até a casa da Esteuda em Mangue Seco. Jairo, na praça, embarca os passageiros na marinete e as crentes da cidade aparecem do nada, perguntando a Sinira se ela vai para a esplanada. A mulher diz que vai buscar o vestido de noiva que mandou fazer, pois Jairo fez questão, mas Manon aparece, perguntando se a moça vai mesmo casar de branco. Sinira não gosta e pede para Jairo fazer alguma coisa. O cara então manda Manon vazar, mas ela se joga para cima do sujeito, entregando uma caixa para ser levada para outra cidade. Enquanto Jairo se prepara para partir, as três fofoqueiras, lideradas por Cora, comentam sobre o vestido de noiva, dizendo que não colocam a mão no fogo por Sinira. Porém, quando já está dando a volta na praça para pegar a estrada, Jairo é parado por Bafo de Bode, que se joga na frente do carro, dizendo que é Posidônio Antunes. O bebum avisa que é melhor Jairo levá-lo para a esplanada ou não arreda o pé dali. Jairo pede ajuda a Leôncio e um guarda que estavam assistindo o espetáculo da praça. E finalmente, o pau d'água é removido da via pública. Momentos depois, Amorzinho e Aida chegam à casa de Carol, que elogia os bordados da parceira de negócios. Porém, a viúva está fazendo uma vistoria na casa da Esteuda e comenta que o local é muito diferente, querendo saber como se forra a cama redonda, pois não sabia que tinha lençol redondo. Aida tenta chamar a atenção da bordadeira para o trabalho, mas ela continua falando sobre a decoração da casa, dizendo que achava que seria tudo diferente e em vermelho. Vendo a mancada, Amorzinho tenta consertar e, sorrindo, diz que aquela é uma casa de gente comum, muito bonitinha e de bom gosto. Carol gosta do elogio e diz que os bordados da viúva também são muito lindos e blá blá blá. Imaculada resolve falar com Cosme sobre Ricardo e descobre que o rapaz andava muito triste. O seminarista ainda diz que sabe o motivo pelo qual o amigo fugiu, mas a garota ainda é muito criança para entender aquelas coisas. Curioso, Cosme quer saber o porquê de todo aquele interesse por seu amigo, e a ex-Rolinha lembra que Ricardo salvou sua vida, e foi graças a ele que ela conseguiu morar na pensão de Milu. Fazendo um olhar de compaixão, o seminarista pergunta à Imaculada se a moça é muito grata a Ricardo, e ela aproveita a desculpa para dizer que sim, e por isso se preocupa com ele. Perpétua chega em casa e berra por Araci, que aparece apavorada na sala. A Bruaca diz à empregada que já avisou 1000 vezes que não quer aquelazinha em sua casa. Imaculada se ofende, e apesar de Cosme tentar defendê-la, a moça vai embora, dizendo para a tribo Fu que não é nem nunca foi rolinha do coronel. A garota ainda joga na cara de Perpétua que foi graças a Ricardo que ela agora está morando na pensão de Milu, com gente boa de verdade. Para completar, Imaculada diz que se fosse o filho da Beata, não fugiria do seminário, nem do inferno, pois qualquer lugar do mundo deveria ser melhor do que morar com uma mulher tão ruim quanto ela. Furiosa, Perpétua resolve descarregar sua raiva, dando com o guarda-chuva em Araci e Cosme. Timóteo chega em casa e pega Elisa ouvindo no rádio o programa de fofocas de Assuntinha Ferreira. Ele resolve dar um esporro na moça, perguntando como ela pode ficar à toa, sabendo que o sobrinho está sumido. Elisa dá uma patada no ex-marido e pergunta onde ele quer que ela procure pelo rapaz, pois não tem a menor ideia por onde começar. O cara, sem saber como contestar, diz que a ex deveria pelo menos dar seu apoio, mas Elisa lembra de como foi tratada quando foi na casa da meia-irmã, pedir ajuda. Timóteo, indignado, quer saber o que Perpétua disse, e a moça conta que a megera disse para ela agradecer aos céus por ter se livrado de um marido feito ele. O dono do armarinho fica furioso e quer saber se Elisa o defendeu, mas a moça diz que não estava a fim de perder seu precioso tempo com isso. Nesse meio tempo, Tieta resolve interrogar Cosme, que afirma não saber para onde Ricardo foi, alegando que, inclusive, tentou impedir que o rapaz deixasse o seminário.
Se achando a última bolachinha recheada do pacote, o seminarista diz para Tieta: talvez, se fosse a senhora que conversasse com ele, ele teria ouvido. Afinal de contas, a senhora tem tanta influência sobre ele, né? Tonha se mete na conversa e afirma que Ricardo é muito querido pelas duas. Mas o rapaz não desiste das alfinetadas e afirma: será mesmo? A impressão que eu tive foi que ele fugiu de Santana do Agreste e voltou para o seminário em busca de paz, fugindo de certas coisas. O que estou querendo dizer, dona Tieta, é que a sua maneira de viver transformou o Ricardo. Depois que ele lhe conheceu, nunca mais foi a mesma pessoa. Tieta, irritada, manda o seminarista embora, mas, assim que fica sozinha, a mulher fica triste, apesar de Tonha tentar consolá-la. A cabrona começa a se culpar pelo sumiço de Ricardo e diz que está com medo de ter ido longe demais com o sobrinho e estragado a vida do rapaz. Na pensão, Carmosina diz à mãe que não vai deixar Leonora destruir a vida dela daquela maneira. A dona da pensão manda a filha não se meter, mas a mulher diz que tem caroço naquele angu. Mudando de assunto, Carmo conta à mãe que Gladstone a convidou para viajar com ele, mas disse que não ia acompanhá-lo, e o cara ficou bastante decepcionado. Em Mangue Seco, Dário não quer mergulhar, e Laura diz ao marido que acha que ele está desanimado pois acha que vai encontrar com Silvana na praia. O comandante tenta desconversar, porém acaba admitindo que só está preocupado porque a moça vai querer mergulhar também. E aí, o segredo do casal poderia ser descoberto. Mas Laura não engole a desculpa, e diz que o marido não quer mergulhar porque o comandante está com medo de se encontrar com a moça. O sujeito jura que aquilo não é verdade, e a mulher o desafia, mandando Dário provar que está dizendo a verdade. Enquanto isso, na casa de Marcolino, durante o café da manhã, Juraci conta que teve um pesadelo e que sonhou que Posidônio queria agarrá-la, dizendo que queria se vingar de tudo que o marido e Modesto Pires fizeram para ele. Silvana quer saber quem é o tal Posidônio, mas Marcolino diz para a filha não se preocupar com aquilo e a moça avisa que vai dar uma volta na praia, avisando que volta para casa para almoçar. Sozinho com um amigo, Marcolino, irritado, pergunta se a esposa não vai mais tirar o tal Posidônio da cabeça. Porém, Modesto Pires, experiente, diz ao advogado que, enquanto o rapaz estiver só na cabeça da hipocondríaca, não tem problema. Cai a ficha do advogado e o dono do curtume percebe. Por isso, ele muda de assunto e quer saber se a desapropriação das terras de Tonha vai sair conforme disse o filho do coronel. Na fazenda, Arthurzinho diz ao pai que já fez a sua parte no trato e quer saber se o coronel falou com Ascânio. Tapitanga conta que tentaram conversar com o secretário-geral da cidade, mas ele estava muito aéreo e não quis ouvir o que ele e seus amigos tinham para dizer. O rapaz, então, comenta que, como o rapaz ainda não sabe de nada, deve ter sido por isso que, quando foi visitá-lo, ele não lhe deu muita atenção e coisa e tal. O coronel explica que Ascânio deve estar com algum problema pessoal, pois o rapaz nasceu para sofrer nas mãos das mulheres com quem se envolve. Mas Arthurzinho não quer saber e diz ao pai que ele deve falar logo com o prefeito substituto sobre a desapropriação, pois precisa saber o que o rapaz pensa a respeito do assunto. Na prefeitura, Rosalvo diz a Bebê que recebeu o parecer do departamento jurídico sobre a desapropriação das terras do Mangue Seco. Porém, a moça pergunta como vão mandar aqueles documentos para o chefe, sem que descubram que foram eles que reuniram as informações. Momentos mais tarde, Rosalvo aparece na fazenda com um envelope e diz ao coronel que são os resultados dos exames de seu patrão, enviados pelo médico de Arthurzinho por telefax. O coronel não entende nada e o engenheiro tenta explicar, mas o filho de Tapitanga aparece, dizendo para seu funcionário que não adianta o palavrório e convida o pai para ir até a prefeitura conhecer uma das maravilhas da nova tecnologia. Sozinho com Trapizomba, o coronel, desconfiado, diz ao capanga que se deu conta que tem algo de podre no reino da Dinamarca e precisa descobrir o que é. Silvana aparece na casa de Dário e entra sem bater na porta, porém, dá de cara com Laura, que está arrumando o armário. Toda sorridente, a mulher recebe a visita, que quer saber se ela fez mal em voltar. Porém, Laura diz que não tem que achar nada e avisa que o comandante foi mergulhar. Silvana, então, diz que sabe disso e está ali para conversar com ela. Sabino aparece na casa de Ascânio para levar as malas de Leonora. Rafa tenta mais uma vez impedir a partida da moça, mas ela não dá bola para a empregada e vai embora. Nesse meio tempo, Bebê passa um cheque para Timóteo pela roupa nova que comprou, e o cara aproveita para dar uma cantada na garota. Porém, quando os dois estão quase se beijando, Nevinha aparece, interrompendo o clima e avisando que vai para o intervalo. Assim que a moça sai, Timóteo tenta novamente. Porém, dessa vez,
É a Mintas quem interrompe, chamando o amigo para ver quem acabou de chegar na cidade. Do lado de fora da loja, Helena descarrega suas malas do táxi e, sem cumprimentar ninguém, entra na prefeitura. Osnar comenta com os amigos que tinha dito que o problema de Ascânio era a mulher e a chegada da ex vai dar o maior bafafá na cidade. Nesse meio tempo, o trio vê Leonora, acompanhada por Sabino e suas malas, atravessando a cidade. E Helena entra no escritório de Ascânio, querendo saber se chegou em boa hora. Na casa de Tieta, Leonora começa a chorar e pergunta se a madrasta pode recebê-la de volta. Tieta se abraça na moça e diz que não existe nada melhor do que um dia atrás do outro, afirmando que todo aquele sofrimento vai passar. Na prefeitura, Ascânio diz a Helena que ela voltou para a cidade em uma péssima hora e ela não é bem-vinda ali. Indignado, o cara começa a gritar e diz: "Por que você não viajou, não morreu, não sumiu? Será que o que aconteceu entre nós não foi suficiente não, Helena? Eu vou ter que ficar pagando a minha vida inteira pelo simples fato de ter cometido o erro de conhecer você?" Se fazendo de sonsa, a mulher quer saber o porquê de tanta hostilidade, mas o cara fica ainda com mais raiva, dizendo que a cara dela é a morte e a odeia. Helena dá mais uma de suas respostas bobas e Ascânio perde a calma, dizendo para a cretina sair logo dali. A mulher pega as malas e diz que vai embora, mas volta para que os dois possam conversar quando ele estiver mais calmo, e o sujeito avisa que não quer mais ver a ex nem pintada de ouro na sua frente. Na casa de Tieta, Leonora conta à madrasta tudo o que aconteceu e diz que, se não cedesse às chantagens de Helena, ela iria contar tudo para Ascânio. A mulher lembra que avisou que tinha medo que o passado da moça voltasse para bater na sua porta, e isso acabou acontecendo. Leonora confessa que, no fundo, também sabia disso, mas estava muito feliz e torcia para que nada acontecesse e estragasse tudo. E para a surpresa da garota, Tieta diz que, já que está tudo perdido, acha melhor as duas contarem toda a verdade para Ascânio, inclusive sobre ela, pois o máximo que pode acontecer é o rapaz não perdoar ao saber de toda a história das duas. Tieta ainda diz que, por outro lado, se Ascânio conseguir compreender tudo, Leonora vai dar uma bela rasteira em Helena e viver feliz. Leonora agradece, porém diz que não quer que o namorado saiba de tudo e prefere desistir, pois, como a cabrona mesmo disse, tudo passa. Em Mangue Seco, Silvana joga limpo com Laura e diz que fez de tudo para esquecer o comandante, mas não conseguiu. A mulher pergunta se a moça resolveu voltar para a praia, para tentar novamente, e a filha de Marcolino explica que precisava ver o rapaz, para saber o que fazer. Laura, então, quer saber o que Silvana faria se tivesse a oportunidade de conquistar Dário, e a moça, sendo honesta, avisa que jamais desperdiçaria a chance. Sem graça, a mulher agradece a sinceridade da recém-chegada, mas diz que as duas têm um problema e com certeza vão achar uma solução. Laura pede a Silvana que vá embora, dizendo que precisa pensar um pouco sobre o assunto e, para isso, prefere ficar sozinha. Osnar corre para o correio e conta para Carmozina que Helena chegou com suas malas na cidade e foi direto para a prefeitura, mas Ascânio a expulsou de lá. Nesse meio tempo, a Jararaca avisa a Milu que precisa de um quarto por uns 3 dias e coisa e tal. Mas Carmozina aparece, acompanhada por Osnar, e grita para a mulher que ela só fica ali se passar por cima de seu cadáver. A funcionária pública, furiosa, manda a mulher pegar o táxi de volta, pois ali ela não vai ficar nem uma hora. Milu manda a filha não se meter na pensão e diz que vai hospedar Helena, que resolve abrir a boca e diz que não sabe porque todos guardam tanto rancor dela. Carmozina então pede para todo mundo sair, pois quer ter um particular com a Megera, e assim que fica sozinha com ela, pede para a Jaguatirica começar a dizer o que ela tem a ver com a separação de Leonora e Ascânio. Nesse meio tempo, Timóteo corre para casa para contar sobre a chegada de Helena e comenta que ela e Leonora quase se esbarraram na pracinha e que a namorada do prefeito estava indo para a casa de Tieta. Na pensão, Helena diz que não teve nada a ver com a separação de Ascânio e Leonora e simplesmente foi até a cidade para resolver a situação do divórcio. Carmozina acaba acreditando no trololó da malvada e diz que Ascânio, depois de ter se livrado da bisca da ex-mulher, não merecia estar sofrendo daquele jeito. Helena não dá a menor bola para o comentário de Carmo e entra para ver se seu quarto já foi providenciado. Nesse meio tempo, Carmozina conta a Gladstone que tem certeza que a bruaca recém-chegada à cidade está mentindo e deve estar metida no rolo da separação de Ascânio. Gladstone lasca um beijo na namorada e tenta desviar a atenção dela para outra coisa. Porém, Milo bate na porta e Gladstone é obrigado a se esconder,
A dona da pensão foi avisar a filha que o almoço está servido e Carmo jura que já vai para a mesa. A dona da pensão então diz à filha para avisar Gladstone para ir almoçar também. E o casal acaba ficando completamente sem graça, mas morre de rir e se abraça. Logo depois do almoço, Milou diz à filha que precisa conversar com ela em particular e o cara acaba se retirando. Sozinha, Milou comenta com Carmo sobre o convite do prestamista para que os dois viajassem juntos e diz que pensou que o caso entre os dois fosse apenas uma diversão, mas está sentindo que a coisa está ficando séria. Na loja de Amintas, o comerciante pergunta a Osnar se ele acha que Carmozina e Gladstone chegaram aos finalmente. O rapaz diz que é um homem discreto, mas percebeu que a amiga de infância anda um pouco diferente. Amintas diz que também percebeu isso e Osnar decreta que Carmo está com jeito... O comerciante termina a frase e diz que a amiga está com jeito de mulher bem servida. Osnar não gosta do comentário e diz para o rapaz prestar atenção como fala de Carmo, mas Amintas afirma que só verbalizou o que o amigo está pensando. Na pensão, a conversa entre Milou e a filha continua. A dona da pensão diz que Carmozina não sabe nada sobre Gladstone e coisa e tal, mas a mulher se defende, avisando a mãe que sabe o suficiente para confiar nele e iria com ele até o final do mundo se o prestamista quisesse. Preocupada, Milou alega que se fosse só um romance bobo, não diria nada, mas percebeu que a filha está apaixonada e lembra que ela não sabe nem o sobrenome do namorado. Carmozina começa a rir e diz que nem se lembrou de perguntar. A dona da pensão fica ainda mais preocupada e diz que vai dar uma de mãe, mas a funcionária pública diz que já está bem grandinha e pode muito bem cuidar de sua vida. Elisa, por sua vez, caminha de um lado para o outro dentro de casa e diz a Timóteo que precisa tomar uma decisão. O rapaz diz para a ex não se precipitar, porém ela explica que tem duas pessoas que não queria magoar, apesar de uma pertencer ao seu passado e outra tê-la ajudado no presente. O dono do armarinho quase tem um troço e manda Elisa ir logo correr atrás de Rosalvo, mas a moça explica que está falando de Helena e Leonora. O rapaz fica super agradecido e diz a Elisa que ela acabou de tirar um peso de seu coração. Nesse meio tempo, Carol mostra as peças prontas para Amorzinho e Aida, que diz que já sabe onde vai vender as roupas, lembrando do armarinho de Timóteo. Carol fica animada, e Amorzinho pergunta se ela conhece o rapaz. Sem jeito, a moça explica que sabe que ele é dono da loja de aviamentos da cidade, e Aida, se metendo na conversa, manda as duas irem até o comércio do cara, para pedir a ele que exponha as criações delas onde todo mundo possa ver. Entusiasmada, Carol diz que vai falar com Pirica, para combinarem a travessia para a cidade, mas Aida explica que não vai voltar para o Agreste, pois ainda tem um assunto para resolver em Mangue Seco. Elisa vai até a casa de Tieta para conversar com a mãe sobre as suas dúvidas, e Tonha diz que não está entendendo nada, pois quando ela viajou para São Paulo, a moça não podia nem ouvir falar no nome de Leonora. A garota tenta explicar que teve um problema, e a Paulistinha a ajudou, mas Tonha fica toda preocupada, e quer saber de que problema a filha está falando. Elisa, então, dá aquela enrolada e diz que sentiu muita falta da mãe quando ela viajou, e as duas acabaram se aproximando. Tonha acaba acreditando na conversa, e a mocinha pede que ela chame Leonora, pois pode imaginar como ela está se sentindo naquela situação. Alguns momentos depois, Leonora, que está no quarto de Tieta, conta a Elisa que sabia da chegada de Helena na cidade, mas desiste de explicar como sabia de tudo e avisa que não quer falar sobre o assunto, pois a separação ainda está doendo muito. Elisa se oferece para ajudar e Tieta, se metendo na conversa, diz à meia-irmã que a enteada vai precisar de auxílio, mas por enquanto é melhor deixá-la sozinha. No corredor, Tieta pergunta a Elisa como andam as coisas com Timóteo e a moça diz que a irmã estava certa, pois o ex-marido está se aproximando mais e mais dela a cada dia. Tieta, então, pede que Elisa espere o sofrimento de Leonora amenizar um pouco e volte à sua casa, para que as duas possam ter outra conversinha. Aida vai ver Juraci, que diz à amiga que está a um passo de um ataque de nervos, pois a amiga acabou de afirmar que vai continuar com a sociedade com Carol e Amorzinho. Rindo, Aida diz que a amiga ainda vai ser sua cliente, e Juraci que não vai comprar nada das três. A ex-esposa de Modesto resolve colocar os pingos nos is, e lembra que sempre foi amiga da hipocondríaca, recordando que sempre teve tempo para escutar os chiliques dela e coisa e tal. Mas mesmo assim, a mulher acabou se bandeando para o lado de Perpétua e quer saber o seguinte. Me diga, Juraci, o que aquele bacalhau seco, aquela mulher podre e invejosa tem algo de melhor do que Carol? Pois vou lhe dizer, nada. Então olha, Juraci, você tem todo o tempo do mundo para decidir. Ou você vai ficar com uma amiga só e falsa, ou você continua a nossa amizade,
e ainda ganha de lambuja a amizade de Carol e Amorzinho. Agora eu te digo, se você quiser ser amiga de Perpétua, não conte comigo. Sua alma, sua palma, e vai embora, deixando a doida atordoada. Jairo chega à cidade e encontra Manon esperando. Ele diz que Zuleika mandou recado e disse para as meninas da Casa da Luz Vermelha prepararem tudo, pois ela está voltando. Manon fica feliz da vida e sai correndo, dizendo que vai avisar para as meninas, enquanto Bafo de Bode volta à sua vida antiga e totalmente embriagado diz: haha, como se não bastasse esse bando de Kenga que já tem por aqui. Sinira fica enciumada e diz ao noivo que ela mesma vai levar o vestido de noiva para a pensão, mas neste momento, a mulher vê Carol e Amorzinho caminhando em direção à loja de Timóteo e sai correndo. Minutos depois, as duas moças apresentam seus vestidos para Timóteo, que aproveita para elogiar o trabalho de Amorzinho, dizendo que é tudo tão fino que não sabe se vai conseguir vender aquilo em sua loja. Assustada, Carol pergunta se o moço vai tentar e ele promete que sim, mas provavelmente para alguém de fora da cidade. Beber aparece dizendo que precisa trocar o short que comprou, pois ficou muito pequeno, e Timóteo aproveita para comentar que ele avisou que a peça não iria servir, baseado na sua experiência como vendedor. Se desmanchando toda, a moça começa a alisar o rosto de Timóteo, dizendo que ele sabe bem o tamanho de sua bunda. Porém, Nevinha aparece para estragar o clima. Bebê vê os vestidos levados por Carol e Amorzinho e se apaixona pelas peças, afirmando que vai levar os 3 vestidos. Nesse meio tempo, Sinira vai contar a Perpétua o que acabou de ver na pracinha da cidade, mas a Bruaca diz que a amiga deve estar ficando louca e avisa que, se for mentira, vai arrancar os olhos da Beata. Apavorada, Sinira jura que viu Amorzinho e Carol caminhando juntas pela cidade. Perpétua então diz que a bordadeira enlouqueceu e precisa salvar Amorzinho do reino da podridão, mas Jairo aparece na casa da morcegona e diz a ela que, se quiser salvar alguém, que salve sozinha, pois sua noiva está muito ocupada. A mulher diz que não fala com qualquer um, mandando o gordinho sair de sua casa. Sinira pede para a amiga não falar assim com seu noivo, mas ele mesmo responde à tribo Fu e diz: não tem problema não, porque eu já tomei todas as vacinas contra veneno de cobra. Agora a senhora cuide para não morder a língua, ou vai cair morta e estatelada no chão. Mais uma vez, Sinira intervém, e desta vez para defender Perpétua, mas a mulher diz que não sabe como a amiga pode ficar com aquele orangotango, afirmando que seria melhor que ela ficasse sozinha do que casar com aquele velho mulambento. A moça, passada com a conversa, diz que o motorista gosta dela e tudo mais. Porém Perpétua continua com os desaforos e diz: duvido que esse cara goste de você. Imagina se alguém vai gostar de uma porcaria como você. Ele só quer uma mulher para passar e cozinhar. Jairo fica furioso e avisa a Perpétua que é a última vez que ela trata sua noiva daquela maneira na sua frente, e jura que, se isso acontecer novamente, é capaz de acabar com a vida dela, com suas próprias mãos peludas de orangotango, levantando a Bruaca do chão pelo pescoço. Sinira fica apavorada e começa a gritar para o noivo não fazer aquilo. Jairo larga Perpétua, mas Jairo, furioso, manda a noiva se decidir, pois, se ela resolver continuar com a sua amizade com Perpétua, pode esquecer do casamento. A moça passa a mão na caixa com o vestido de noiva e sai correndo atrás de Jairo, enquanto Perpétua tropeça no tapete da sala e cai. Araci aparece para saber o que aconteceu, e a patroa diz que cai, mas vai se levantar sozinha. Porém, mal ela dá um passo, cai de novo, por causa do carpete. Nos correios, Gladstone aparece para saber o que Milo queria com Carmosina, e a mulher diz que não era nada demais, porém pede ao namorado que vá embora e dá uma bitoca no rapaz. Na pensão, Milu resolve conversar com Imaculada e pede a opinião da garota sobre sua preocupação com Carmosina. A mocinha diz que não é porque Carmo é moça feita que deixa de ser filha dela, e afinal, está apaixonada. Porém, a ex-Rolinha diz que o amor é uma coisa muito bonita, mas também é cheio de espinhos. Milu, então, confessa que está pensando no que fazer com a filha, em relação àquela situação, mas, no final das contas, acaba afirmando que teve uma ideia. Enquanto isso, Bebê mostra os vestidos que comprou para Rosalvo, dizendo que vai mandar para seu irmão vender, pois o cara trabalha com produtos artesanais e típicos das regiões brasileiras e comenta que ele está até exportando seus produtos. O engenheiro diz que a colega pode mandar tudo ainda naquele dia para seu irmão, pois ainda não fechou o malote e Bebê se apressa, arrumando os vestidos. Na fazenda, o coronel pergunta onde está seu filho, e Filomena diz que o rapaz mandou avisar que o pai pode entrar quando quiser conversar. Modesto aproveita para fazer um comentário sobre Filó e o bode velho fica bravo. Porém,
Marcolino resolve implicar um pouco mais com Tapitanga e quer saber quantas rolinhas ele tem na fazenda. O homem fica possuído e manda os amigos pararem de comer o lanchinho, pois precisam entrar para falar com Arthurzinho, avisando que o rapaz é muito impaciente. Minutos depois, Arthurzinho diz que falou com Mirko e a Brascânio está disposta a pagar o que eles pedirem pela ajuda na desapropriação de Mangue Seco. O rapaz entrega os documentos que recebeu sobre o assunto para Marcolino, dizendo que aquilo foi providenciado por um advogado amigo seu, mas quer que o parceiro dê uma olhada para ver se está tudo nos conformes. Ele diz ainda que, se os papéis estiverem corretos, basta serem assinados. Tapitanga, então, sugere que mostrem tudo a Ascânio, para que ele não reclame depois. Alguns momentos mais tarde, Tapitanga aparece na prefeitura, dizendo que Leôncio avisou que o secretário não queria receber ninguém, mas tinha urgência em falar com ele. De mau humor, o rapaz enfatiza que disse isso mesmo e não iria abrir exceções, avisando ao coronel que, se ele não for embora, vai ser obrigado a expulsá-lo. O bode velho resolve enfrentar o moço, dizendo que ele não teria coragem de fazer aquilo, mas Ascânio se levanta e o coronel entende a mensagem e vai embora. Em Mangue Seco, Dário volta para casa depois do mergulho e todo animado conta a Laura que está chegando perto do que está procurando, pois, a cada dia, encontra mais e mais vestígios. Com a cara amarrada, a mulher conta ao comandante que Silvana foi visitá-la, e o cara acaba se enrolando todo, mas pergunta o que a moça queria afinal. Laura se ajoelha ao lado do marido e diz que Silvana quer o de sempre, ou seja, ele. Ascânio vai procurar Leonora na casa de Tieta, e Tonha pede a ele que volte outro dia, alegando que a moça está cansada. O rapaz não aceita a desculpa e diz que também está se sentindo muito mal, pois Leonora o deixou e precisa entender toda aquela situação, jurando que não vai embora enquanto não conversar com a moça. Tonha vai até o quarto para avisar que Ascânio está esperando por Leonora na sala, e a moça, desesperada, pede a Tieta que a salve daquela, pois se encontrar Ascânio novamente, não vai resistir.